Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Filho, Brasil e Portugal. Este aqui não é o programa Padre Pio, mas é uma entrevista com uma pessoa muito especial que nos ajuda enormemente na associação, principalmente quando vocês recebem material de piedade, terços, livros, etc. Vocês sempre recebem abençoados por ele. Portanto, vocês estão vendo que eu estou falando de um sacerdote. E olha, vou dizer para vocês, eu nunca dei tanta importância para aquela Ave Maria que o padre reza no final da missa pelas vocações sacerdotais como eu andei dando esses dias, porque é tão difícil a gente conseguir um tempo com o padre José Henrique, que vai aparecer aqui agora na nossa tela, o padre José Henrique, porque o padre José Henrique é muito ocupado e tem muito poucos padres, então fica aqui o nosso incentivo para nós rezarmos pelas vocações sacerdotais. Salve Maria, padre José Henrique, que alegria tê-lo aqui conosco. Salve Maria, senhor Odair, muito obrigado pelo convite. E lembrando que ontem, dia 21 de junho, festa de São Luís Gonzaga, ele é o padroeiro dos seminaristas. Então, mais um motivo para nós rezarmos pelo aumento e a perseverança das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Afinal, precisaremos de sacerdotes até o fim do mundo. Claro. Bom, eu pedi para o padre José Henrique essa entrevista porque nós começamos, bem antes da pandemia, a programar as viagens a São Giovanni Rotondo. Eu queria sempre que essas peregrinações, porque não é uma viagem de turismo, é uma peregrinação, que essas peregrinações tivessem sempre a companhia de um sacerdote para dar assistência a todos que ali estivessem, etc., não só com a presença dele, mas também com os bons serviços de um sacerdote. E, na época, eu tinha convidado o padre José Henrique, ele tinha aceitado, etc., aí veio a pandemia, nós ficamos aí 2 anos e pouco e foi feita a primeira viagem foi feita recentemente e tivemos a graça de poder ter o padre José Henrique do Carmo disponível para acompanhar essa viagem. Aliás, eu queria aproveitar, se o senhor me permite, padre, eu vou fazer uma propagandazinha aqui da ATM, que está organizando essas viagens. Eu vou pedir para colocarem aqui embaixo as próximas saídas. Atenção, senhores passageiros, já está tudo programado, mas tem lugares ainda, de modo que entrem em contato por esse telefone com a dona Roseli, e vocês vão poder participar de uma maravilha que o padre José Henrique vai contar para nós agora. Padre, o senhor com a palavra, como é que foi essa peregrinação? Muito obrigado, senhor Odair. Foi, de fato, um convite para mim, não estava esperando, e também foi a primeira vez que eu pude fazer uma viagem com esse espírito de peregrinação, e para mim foi uma experiência muito boa na minha vida. Depois de tantos anos de vida sacerdotal, já tinha, claro, viajado para lugares de peregrinos, mas sozinho, né, ou com uma ou outra pessoa, amigos, sacerdotes ou familiares. Mas com esse intuito de ter essa responsabilidade, não é, de cuidar dos fiéis e não dos turistas, não é? Foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. Falei, bom, não vou fazer turismo, não é? Eu vou trabalhar, eu fui convidado não porque eu sou o José Henrique, mas porque eu sou um sacerdote. E na medida que um sacerdote junto a peregrinos, não resta dúvida, sem falso elogio a mim mesmo, de jeito nenhum, não é? Mas a vida sacerdotal, não resta dúvida que uma peregrinação com o sacerdote, não é, sempre vai ser boa, porque a presença dele garante uma assistência religiosa. Para o sacerdote é uma coisa muito boa, porque as pessoas que normalmente têm esse espírito de peregrinação, não é? São pessoas piedosas, não é? E sabe que toda viagem tem lá suas limitações, mas o intuito, de fato, que marcou esta peregrinação foi o espírito religioso da viagem, não é?
até algumas pessoas já tinham viajado para outros lugares, mas também percebi que foi esse o intuito. Então foi muito agradável e, se o senhor me permite, posso até então fazer uma breve descrição assim de como foi o roteiro da viagem, né? Eu vou fazer um pedido antes, é o seguinte, só para o senhor, estava bem organizada a viagem? Muito bem organizado. Olha, eu não sou garoto propaganda, Não, mas mas realmente, é que eu estou pedindo como não, não, testemunha. não, não. Eu acho que eu fiquei impressionadíssimo com uma viagem organizada por uma agência. Depois, por mais que o senhor tenha estudado, etc., as pessoas têm uma prática, não é, que ajuda a gente a resolver problemas de documentação. Não é que vai quebrar galho, mas as pessoas têm uma experiência, chega junto ao aeroporto, porque tem pessoas de todos os tipos, né? Viajantes, você desce em Roma, você encontra pessoas do mundo inteiro. Então, você chega no aeroporto, para quem não está acostumado, você encontra desde brasileiro a australianos, a africanos, a ingleses, alemães, americanos e, não é? E as pessoas que estão ali trabalhando, claro que tem a responsabilidade de não deixar entrar pessoas mal intencionadas, então você recebe perguntas e isso foi muito bom. Mas, além disso, eu gostei muito porque, por exemplo, passando em Roma, não é? A guia, não é, que acompanhou a agência, né? Me permite até falar o nome dela, porque gostei muito. É uma brasileira, Sueli, nascida no Ceará, casada com um italiano, morou e já está há 20 anos na Itália. E uma mulher católica também, uma guia que também conhece a nossa fé, então nos acompanhou nas orações. Quando passava por lugares religiosos, sabia destacar o motivo que estava aqui, etc., e os dados históricos. Então, isso ajuda muito, porque não resta dúvida que andar numa cidade como Roma, por exemplo, que fez parte são tantos dados, não é? Que a gente fica meio perdido, sem saber. Então, ajudou muito, sabe? Acho que se eu tivesse ido sozinho e percorrido os mesmos trajetos, eu não teria entendido tudo o que eu vi. Não é? Então, isso é muito importante, ajuda muito. Depois, no campo prático, na escolha do hotel, ficamos em locais muito bons, dignos, arrumados. Questões de comida, não é? O senhor chega na Itália, entra num restaurante, se você não sabe falar bem o português, o italiano, e aparece lá um monte de descrição de comida, você não sabe. E pense o contrário: um italiano chega no Brasil, não entende nada de português, né? E está lá escrito o nome das comidas. Bife a cavalo. Não adianta ele bota na tradução ali, bife a cavalo. O que é isso? É bife de cavalo? Então precisa realmente ter uma pessoa que tenha É. essa prática para E, não deixar a quando, gente cair. sobretudo, facilita para quem nunca viajou para o exterior, porque é Sim. mudar de planeta quase, né? Então, e muitas Até pessoas. no seu ponto de vista econômico, É, sob o visto econômico também, eles mesmos aconselhavam: olha, melhor vocês comprarem coisa em outro lugar, que aqui é mais caro, ali é mais barato. Olha, aqui a comida é desse tipo, aqui vamos tomar aqui, então, o costumes, né? Olha, aqui o costume no jantar é sempre ter um vinho, então, enfim, cada lugar tinha um muito bom. costume, e isso fez a gente entender melhor as coisas. É bom para perder o medo de viajar para o exterior, pelo menos, né? Sim. E, E quando você e, e, viaja com um grupo que tem uma pessoa na liderança, assim, que tem essa experiência, o senhor fica bem mais tranquilo. Né? claro. Ajudou muito também o fone, eles forneciam um fone de ouvido na verdade, era um radiotransmissor. Então, você podia estar a 10, 15 metros
de distância, mas você estava ouvindo toda a explicação. Isso também ajudou muito. Muito bom. Para entender, depois eu também entendi lá, que a gente talvez não perceba tanto aqui no Brasil. O agente de turismo é realmente uma profissão muito exigente numa cidade, num país como na Itália, né? É que aqui o Brasil é tão grande que talvez você não perceba tão fortemente a atuação. Mas quando você vai viajar para um país e você encontra os guias turísticos, realmente eles têm um valor verdadeiro, muito, muito bom. Foi muito bom, professor. Professor Daí. Então, o senhor agora conta para nós o roteiro aí, e está todo mundo louco para chegar em São Giovanni e Rotondo também, né? Mas eu sei que os senhores passaram por outros lugares, né? Sim. Bom, vamos direto aos lugares religiosos que a gente foi, né? A viagem de avião foi tranquilo, teve uma conexão, chegando em Roma, na quarta-feira de manhã, no dia 25 de maio, nós saímos no dia 23 de maio, no dia 25 de maio, então, às 9h30 da manhã, teve uma audiência pública com o Papa Francisco. Era quarta-feira? Realmente, na quarta-feira, exatamente. Então, a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei, o Papa, né, vai juntando, você tem um controle de segurança, é compreensível, mas você começa a ver pessoas do mundo inteiro, né? Então, você está passando aqui, você vê um grupo e fala, isso aqui não é brasileiro. Você começa a ouvir a pessoa falando, você percebe que é americano, que o outro é alemão, africanos, indianos. Tinham muitos sacerdotes africanos. Depois lá em cima deu para ver também vários bispos. Vimos brasileiros de outros, né, que não estavam com a gente, de outros grupos, etc. E na medida que todo mundo foi chegando, você vai prestando atenção, né? E quantas pessoas, né, chegando ao mesmo lugar, não é? E com a mesma intenção. E eu até brinquei, mas sinceramente foi um sentimento que me veio. Quando o Papa entra na Praça de São Pedro, você não vê mais Francisco, você não vê mais brasileiros, americano, japonês, italiano, você vê o sucessor de Pedro. Você vê os católicos. A universalidade da igreja. Há uma unidade, exatamente, é uma experiência sensível da universalidade da igreja e da unidade da igreja. Uhum. E aí também brinquei com uma coisa assim, mas também que é verdade. Né? Falando com os peregrinos, olha, nós vimos o Papa. E o Papa nos viu. O pessoal falou, como o Papa te viu? Claro que viu, ele andou pela praça. Né? Claro, ele não olhou para o detalhe da minha testa, não é? Mas ele viu todo mundo, ele bateu os olhos em todo mundo. Não é? E isto também é uma percepção de confirmação da fé. Não é? Porque vou ser sincero, se não fosse pela fé, por que a gente iria em Roma, não é? Tá, mas cidade histórica, mas é só para ver construções antigas, não precisaria ir tão longe. Vai para Paris também, né? Poderia ir em Paris, ficar, se for... Agora, quando o senhor chega, é de fato um ato religioso. Aí o senhor percebe que estar na Praça de São Pedro é um ato religioso exclusivamente católico. Né? Não é um culto de idolatria, não é um fã-clube, não é uma torcida de futebol. Não é? Você vê, a gente sente uma emoção que vai imediatamente para o espírito e produz em nós uma paz, uma alegria
que depois até externamente gera comoção, não é? Não foram poucas as pessoas assim que exteriormente ficaram comovidas de ver o Papa, né, passando, e o Papa móvel vai se locomovendo, dando voltas assim, né, para que todos possam, para que ele possa saudar a todas as pessoas que estão ali. Isso foi muito bonito, muito emocionante. Depois começou a audiência pública, não é? Então, vamos dizer assim, o Papa falando, confirmando, né, o assunto de fé. Não vai pregar uma doutrina nova, etc. Ele vai, normalmente, essas audiências, ela tende a ser uma homilia do Papa para todos, né? Então, ele não está falando especificamente de uma ou de outra pessoa. No caso aqui, ele não foi a primeira, ele estava fazendo uma sequência de palestras, né, de audiências, com o tema a catequese sobre a velhice, não é? É uma realidade para todo mundo, não é? Eu estou Todos longe, nós. eu tô muito O senhor longe ainda está lá, isso. dessa necessidade. Nos tempos atuais, aí só depois dos 80, não é? Bom, o senhor é o caçula dos idosos, professor. Eu já estou imaginando essa resposta para Mesmo assim os eu não meus gostei, amigos. viu? Mesmo assim eu não gostei. Mas é bom, Desculpa interromper o porque o senhor. Papa vai justamente, assim, resumindo, não é? O Papa vai dizer, partindo de um texto bíblico, né, do livro de Eclesiastes, em que se fala a juventude e a adolescência são passageiras, Uhum. mas a noite incerta dos sentidos e das coisas da vida não deveriam levar a nós a um medo ou a uma situação assim desesperadora. Muito pelo contrário, a velhice deve ser recheada de sabedoria. E ele diz que o idoso deve ser um homem que, movido pela fé, possa oferecer aos jovens o bom humor, não é? Então, isso eu achei muito bonito. E o texto, depois então foi publicado, etc. E tivemos uma surpresa muito agradável, porque no fim o Papa, então vai o lado, vamos dizer assim, familiar, né? O Papa foi saudando os diversos grupos e movimentos que estavam ali, e de repente, quando se referiu ao Brasil, não é, também fez uma referência ao grupo dos fiéis da Associação Regina Fidei que estavam ali presentes na Praça de São Pedro. Então foi uma surpresa muito grande, muito bonita, não é? Lembrando assim que o Papa fez o discurso em italiano e depois foi traduzido, né, para o inglês, o alemão, o francês, o espanhol, o português, para a língua, o polonês Na e mesma para a hora? língua árabe. Na mesma hora, no mesmo evento? Não, depois que ele termina, aí são sendo chamadas pessoas, né, leigos, religiosos, Ah, tá. etc., e vão lendo o texto. Então, vamos dizer assim, tudo foi traduzido para que todos pudessem conversar. Então, Uhum. foi uma experiência muito boa. Foi a primeira vez que eu participei de uma audiência pública com o Papa, acho que a maioria também nunca tinha participado, e foi uma graça. Eu já tinha ido uma vez em Roma, há 21 anos atrás, e eu pensei, não é? Aquela desculpa que a gente às vezes dava, né? Poxa, se você não foi lá, é como alguém que vai a Roma e não vê o Papa. No ano 2001, quando eu fui para uma ordenação de um sacerdote amigo, e quando fomos a Roma para o dia da audiência,
Na época, então, era o Papa João Paulo II, ele não estava, né? Ele tinha tirado uns dias de descanso. Então eu fui a Roma e não vi o Papa. Dessa vez eu fui a Roma e vi o Papa. Valeu muito a pena. Bom, dentro de Roma ainda, né, então terminada a audiência, as pessoas aí se abre a basílica, nós nos organizamos depois, fomos andar ali pelo centro um pouco, né? Aquela multidão, uma coisa maravilhosa que tem em Roma é a água potável, né? Minas de água, né? Que ficam jorrando, que há, sei lá, séculos e séculos, né? Porque acho que desde antes de São Pedro chegar em Roma, já haviam essas fontes, não é? De água. Então, uma coisa abençoadíssima, né? Eu fiquei até pensando nisso também, né? Nossa, na cidade que é riquíssima em água, a Igreja Católica tem um lugar apropriado para o batismo, né? Uma água que brota, né? Verdade, Ali brota verdade. uma água para todo mundo, é água de graça, não é? Não tem torneira, que fica aberto dia e noite sem parar. Há 21 anos atrás eu passei na mesma fonte que eu bebi, estava lá a fonte de novo. Então, é muito uma riqueza da cidade que não termina, como a fé na igreja, não é? Que também não termina, não é? Bom, além de Roma, então da audiência, o segundo lugar que impressionou muito foi a visita à Basílica do Vaticano. Ela tem uma história muito bonita, mas quando o senhor entra ali, dá aquela sensação de que, de fato, a Igreja de Cristo é indestrutível, é imbatível. Tudo ali foi construído em cima do dogma da fé. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O local mais importante dentro da basílica é o altar. E debaixo do altar da basílica está o túmulo de Pedro. Depois tem uma imagem muito bonita, acho que em bronze, com a imagem de São Pedro, muito bonita, dando uma bênção, né, para os fiéis, que é acima dentro da basílica. Não tem quem não queira passar em frente a essa imagem e fazer um ato de veneração a São Pedro. E depois uma grande quantidade de altares laterais, né? E cada um com uma inscrição histórica. Realmente a beleza, a verdade da fé, a beleza, né, do local, porque uma igreja tem de ser sempre marcada pela beleza, não é? Ela pode ser simples, pode ser de 4 paredinhas, pode ser feita de madeira, mas quem constrói uma igreja sempre deveria ter esta noção de que está fazendo uma coisa para Deus. E por isso, a construção ali se percebe. O que havia de melhor se fez. Tanto assim, né, que essa é a primeira basílica, não quero dar uma aula de história aqui agora, né, mas só recordar, a primeira basílica de Roma, não é? Ela existiu por 1000 anos. Foi construída por Constantino, não é? A atual basílica, ela tem, vamos dizer assim, 500 anos. Com as coisas na igreja, é sempre assim, né? 500 anos. Uma coisa para nós brasileiros, então, é uma coisa muito surpreendente. Você encosta numa porta e vê que aquela porta é do ano de 1450. Essa porta existe Antes do há Brasil. 50 anos, antes do Brasil existir, não é? Ou então, algumas construções, o segundo local que nós visitamos, né? O Coliseu, não é? Poxa, a gente que passa perto de estádios de futebol aqui, fica impressionado com o tamanho. Mas, meus caros, me permita falar, né? Mas eu já entrei no estádio do Pacaembu, né? Olha, o Coliseu é muito mais alto que o estádio do Pacaembu em São Paulo. E a construção é muito mais complexa, né? Tem muito mais detalhes do que vocês possam
imaginar. É um lugar que não foi construído pelos cristãos, mas não resta dúvida que é um dos locais mais abençoados nos dias de hoje. Bom, Porque até porque dali, o sangue que correu no Coliseu é bem diferente do sangue que correu no Pacaembu, né? eu diria que ali era o aeroporto para o céu, não é? Porque milhares ou milhões, não se sabe calcular quantos milhões ou milhares de milhares de pessoas foram martirizadas dentro desse local. Não era usado só para o martírio, ele era usado para espetáculos, para lutas, até um padre amigo meu me explicou que até para aulas, vamos dizer assim, de combates de navegação. Eles às vezes inundavam e punham navios, barcos para simular batalhas navais. Incrível. Então, realmente, daí você vê que esta cidade era realmente impressionante. E realmente o ideal de São Pedro, né, de ter ido para Roma, foi um ideal inspirado pelo Espírito Santo, né, porque né, São Pedro já não teria noção do que iria ser Roma em 2022, mas ele saberia, que o senhor já tinha falado isso, né, a fé iria espalhar por todo o mundo. Padre, E ele talvez teve essa inspiração, vai para Roma, o centro do mundo naquele instante. E hoje, né, Roma é o centro da fé. Como o senhor me disse, eu tinha pouco tempo, e nós só estamos no primeiro dia. Opa! Eu tô com medo que nós vamos ter que fazer em capítulos aqui. Mas, enfim, Então, vamos lá, o vamos senhor lá. fica à vontade, porque está interessantíssimo. Não, então, a cidade de Roma é maravilhosa. Então, você vê toda aquela construção anterior ao cristianismo, ela serviu depois para confirmar a fé. As paredes do império caiu, o imperador caiu, e não é? Mas o papa não caiu. Os primeiros papas foram todos martirizados, não Sim. é? Mas a igreja sobreviveu. Eu Então estou isso lendo, ajuda muito. eu tô lendo sobre os primeiros papas, já estou lá pelo século quarto ou quinto, todos santos. Acho que em Sim. 5 séculos que eu li até agora, só tem um que não foi canonizado. Acho que o resto todos. Quando você reza a missa e usa o cânon romano, né, chamado cânon romano, então Lino, Cleto, Clemente. São os 3 primeiros sucessores de Peredos, todos São lindos. martirizados. Bom, outro local que valeu muito a pena também foi a visita ao museu, né, dentro de Roma. E por fim, no último dia, nós também fomos a um restaurante, justamente que os agentes de turismo da peregrinação nos levaram. E assim foi um lugar bem histórico, bem familiar, do lado do Coliseu, e bem italiano, bem popular. Então, haviam 3 cantores cantando as famosas músicas bem populares italianas, né? Mamma so tanto felice. Mas, então, foi assim, completou que a religião leva ao crescimento da vida familiar, né? E aquela alegria, né, de ter encontrado com o nosso Senhor se reflete, né? Aquela alegria de ter encontrado o Senhor no altar de Deus se reflete depois na mesa da família. Bom, o segundo lugar que marcante, não resta dúvida, foi na cidade de São Giovanni Rotondo, onde está o corpo, não é, de São Pio, a igreja onde ele celebrava a Santa Missa, o confessionário. Lá nós encontramos a igreja, são 3 igrejas lá. A primeira igrejinha a primeira igreja do convento, a segunda já uma igreja maior,
eu só fiquei na dúvida, talvez o senhor poderia me ajudar. Ela, acho que ela começou a ser construída já No tempo do Padre Pio. do Padre Pio. É. E a terceira igreja, que é um grande santuário moderno, bem recente, né, construído agora, depois já da canonização, onde está o corpo de São Pio. Também chama atenção tremendamente o hospital, não é? Que tem na cidade, que o Padre Pio construiu, que é o segundo maior hospital da Itália e totalmente gratuito, né? Então E ele toma a paisagem de uma forma impressionante, sim, né? Parece muito que ele impressionante. reina sobre aquilo. Sim, e é impressionante, né? E claro que assim, é desproporcional o tamanho do hospital com o tamanho da cidade, É completamente, né? Aí completamente. olha, para quem conhece aqui São Paulo, imagina olha, um hospital do tamanho do Hospital das Clínicas. Eu acho que o Hospital de São Giovanni é maior Ah, do que o das sim, clínicas, sim, sim, é maior. sim. Agora, você imagina, na cidade de São Paulo, é um grande hospital. Agora, você imagina um hospital maior do que as clínicas, numa cidade do interior com talvez 10 mil habitantes, É por aí. né? Então, é um negócio que impressionou muito. No caminho para São Giovanni Rotondo, nós paramos em Petreucina, na cidade onde ele nasceu. Hum. Então, fomos visitar a casa, não é? E o que ficou muito que impressiona é lembrar o valor da família, né? Quer dizer, a família de São Pio já era uma família católica, não Sim. é? E isso favoreceu muito. Eu acho que na peregrinação muitos casais tiveram essa oportunidade, né? Se o filho, né, se os pais de São Pio puderam ter um filho santo, por que que vocês também não podem ter? Uhum. Não é? Afinal, todos os pais deveriam sempre pensar. Isso impressionou bastante. Um lugar muito, muito, muito simples, muito humilde, muito pobre. Não é um lugar miserável, mas um lugar bem pobre. Mas que todo mundo se sente assim maravilhado, porque ali, né, aquele local foi santificado com a presença e a vida do Padre Pio. Você sabe que a família dele não era considerada das mais pobres, hein? Era das que estavam bem de vida no lugar. Então, você imagina como é que era naquela época. Olha, professor, a casinha onde ele morava era pobre. O senhor chega lá hoje, o senhor realmente não é. Então, você pode dar para imaginar. É. A grande graça que tivemos foi de ter rezado, poder celebrar a Santa Missa no altar do Padre Pio, onde ele celebrou a missa. Isso foi uma graça muito grande. E também ali no confessionário se colocam vários pedidos, né, de intenções, pedindo intercessão do Padre Pio. E ali Uma nós verdadeira colocamos também. chuva de De bilhetinho. papel, bilhetinhos, é Impressionante. verdade. Muito bom. Bom, a terceira parte da peregrinação foi passando, depois de São Giovanni Rotondo, fizemos um caminho para Assis. E no caminho de Assis, passamos em perdão, só com uma conferência. Ainda dentro de São Giovanni Rotondo, nós fomos fazer uma visita ao Monte Sant'Angelo, onde é um local onde houve a aparição de São Miguel. É uma gruta Gargano, no Gargano, Gargano. né? Sim. E é um local muito, muito antigo, muito, não é? Quando eu digo antigo, é antes da Idade Média, viu? Porque eu acho que é do século VIII ou IX. E é um lugar de grande peregrinação, não é? Nós também pudemos descer na gruta, você desce uns quase 5 andares, Sim. e ali também tivemos a graça de celebrar a missa. E depois, né, soubemos que era um lugar muito visitado por São Pio, é perto de Sim. São Giovanni Rotondo. Bem pertinho.
Depois também fazia parte do caminho, passar pela cidade de Lanciano, onde temos eu penso que é o mais antigo milagre eucarístico reconhecido pela igreja, não é? E, então, uma coisa impressionante. É um milagre para os tempos modernos, não é? Vale a pena vocês que estão nos ouvindo aqui buscar as avaliações científicas que foram feitas na atualidade, né, pela NASA, etc., não é? Que impressionam. Uma delas, né, o pedaço ali, quando analisaram um pedaço da hóstia, falaram: isso aqui é uma parte do coração, não é? Isso daqui, esse corpo está vivo. Análise, né? Então, isso também chamou muito a atenção, porque Tipo de fato, sanguíneo né? também, né? Parece, Em sanguíneo também. E ali também foi um lugar de peregrinação do jovem Beato Carlo Acutis. Uhum. Também ele fez uma pesquisa na internet, quando tanta gente usa, às vezes, computador para que não precisa, Carlo Acutis fez para pesquisar todos os lugares de milagres eucarísticos, e o especial era o Lanciano. Depois fomos a Assis, ali uma cidade medieval, marcada por São Francisco de Assis. Me chamou muita atenção um detalhe que a gente nunca tinha levado em conta, né? São Francisco é o primeiro homem com o nome de Francisco. Ah, é? Não existe, ninguém chamava Francisco antes dele. E o nome foi dado pelo pai dele. A gente nunca parou para pensar nisso, né? Poxa. Mas é muito interessante, porque o pai dele era comerciante e admirava muito o povo francês e os produtos da França. Então, quando São Francisco nasceu, ele quis homenagear Francesco, masculinizou e pronto. E hoje é um dos nomes mais populares do mundo. Pois né? aqui no Brasil, inclusive. Olha, eu sei que às vezes tem pessoas que os pais, não é, ajuntaram nomes e criaram, né? Bom, um dos nomes assim, Mariana, né? Juntou Maria com Ana, não é? Até esse nome combinou bem até, mas às vezes pode ir que as pessoas acham esse nome aqui, meu amigo, seja santo, que daqui 100 anos seu nome vai ser popular, não é? Porque é assim mesmo. Né? Ninguém colocaria. Se não fosse assim, eu estava perdido. Se São Francisco, então, olha aí. Se daqui 200 anos o senhor for canonizado, morrer como santo, que Deus lhe conceda essa graça, a pessoa vai se sentir honrada de pôr o nome de Odair. Por que não? Já tem Santo Odair, senhor Odair? Eu tenho certeza que não. Bom, então o senhor está na fila. Né? Então, pode ajudar. Vamos rezar, meus caros ouvintes, vamos rezar para o senhor Odair se santificar. Mas rezo também por cada um de nós. Isso eu peço sempre. Todos precisamos. Então, isso é muito importante. Depois, o túmulo, fomos visitar o túmulo dele, passamos em frente à casa onde ele morou, o local onde ele ficou preso pelo pai, etc. Tem uma imagem do pai do lado de fora, em frente à casa do bispo. Visitamos o túmulo de Santa Clara. E o que impressiona muito é, se eu perceber, o que é uma cidade medieval, a beleza dela é que ela é uma cidade teocêntrica. Quer dizer, a igreja é o centro da cidade, não é? Os ambientes todos, você não consegue andar pela rua sem encontrar uma imagem na porta das casas, não é? Então, você percebe que era um ambiente fundado, não é? Por um espírito católico. Isso aconteceu também no Brasil. As igrejas antigas, não é? Existem alguns estudos, cidades antigas, todas elas deram início com a igreja, não é? Por isso que você vai encontrar a igreja matriz, ela está sempre no centro da cidade e sempre as ruas estão ao redor da igreja, porque justamente era feito ali para ter as procissões. Então, como a fé católica criou uma influência tão
bonita e impressionante. E nós, Olha, é um lugar muito abençoado de se andar. Inspira a oração. Bem, como antes que o senhor Odair corte o fone aqui, né? eu não vou Emudeça o cortar, eu não fone. vou cortar. Bom, eu queria então depois agradecer a todos que foram, olha, pessoas de Brasília, de São Paulo, de Goiás, de Minas, do Ceará, Tinha uma família inteira Belém do lá, né? Pará, uma família inteira, Que né? coisa. Então me permita citar só um nome, que é justamente da Dona América, mãe de 8 filhos, Mas eram né? 15 da família, Sim, parece. mas ela levou os genros e as noras, né? Poxa, que maravilha. E aí a irmã, então foi muito bonito, que foi muito interessante porque nós não vivíamos fisicamente próximos uns dos outros, né? Mas passamos todo esse tempo aqui convivendo, tomando café junto, comendo juntos e rezando juntos. Foi muito bom, não é? Comemos juntos e comungamos juntos, não é? Eu acho que isso fez lembrar a vida dos primeiros cristãos que se reuniam em torno do altar para rezar, para receber nosso Senhor na Sagrada Comunhão, e quando terminavam as missas, não é? Se reuniam para comer. E praticamente nós fizemos isso e foi muito bom. Ajudou muito essa peregrinação no crescimento da fé, porque renova a fé, não resta dúvida. Nos faz crescer a esperança, a igreja não está morrendo, a igreja não está acabando, ela está crescendo, não é? Poucos dias depois da passagem nossa por Roma, eu soube da nomeação de um cardeal para a Mongólia. Não sei se o senhor ficou sabendo, senhor Daí. Não, O não. mais jovem cardeal atual da igreja é um bispo de 47 anos, de Mongólia. E lá, sabe quantos católicos tem? Hum, 1.500. meu Deus. É uma Então, quando a gente paróquia. pensa que exato, nem uma paróquia, quando a gente pensa que a igreja está acabando, na Mongólia, que foi marcada, né, nesse século XX por invasões comunistas, não é? Ditaduras, perseguições à igreja, hoje a igreja está brotando lá. Ela continua com a sua obra missionária, não Uhum. é? Não parou. Agora, esses 1.500 católicos dependem desses milhões de católicos que estão levando uma vida de católico, né? E Lá o católico não é nada, eu chamo não o é? católico do IBGE, que nós temos aqui. Não É aquele católico de que IBGE, aparece na exatamente. estatística, mas não aparece na igreja. E, por fim, também essa peregrinação ajudou muito a crescer na caridade, no amor para com Deus e a convivência uns com os outros também, a caridade para com o próximo, né? Na medida que criou uma amizade, tenho certeza que fortaleceu o testemunho de todos os fiéis no final, agradecendo, etc. Deixou claro que valeu muito a pena. Eu recomendaria aqueles que puderem se organizar. Não é uma viagem que se faz da noite para o dia, não é? Claro. Sempre é bom organizar com calma, mas ela é uma viagem que vale a pena fazer em forma de peregrinação, tá? Porque se for para comprar só objetos, olha, vou ser Souvenir. sincero, não precisa. É. Agora, se é para ver e confirmar a fé, valeu muito a pena. Agradeço muito a, o convite e queira Deus que outros sacerdotes também possam estar disponíveis para ir e quando faltar um titular, eu estou na reserva. Não, isso nunca é reserva. O, os nossos irmãos portugueses que vão gostar muito, para eles é fácil para Roma, mas não sei se o senhor sabia que a cidade de Braga é chamada Roma de Portugal, que é uma coisa linda demais, né? Eu estive em Braga, da última vez que estive em Portugal, e fiquei encantado, absolutamente encantado. Só que Roma é Braga multiplicado por Braga várias vezes, né? É uma coisa Imagina. impressionante, impressionante. Paz Henrique, muito obrigado aí pelo seu depoimento, pelo
seu comentário, por tudo que o senhor nos ensinou. Eu pedi muito para o padre José Henrique nos fazer essa entrevista, porque eu sabia que ele ia agregar muita coisa. Então, ia ser não ia ser apenas um jornal falado de um roteiro, fomos aqui, fomos ali, mas ele colocou uma série de dados da cultura cristã que eu acho que é muito importante. Nós estamos com falta do estudo da cultura católica, né? É impressionante, da cultura cristã ocidental. Isso aí, aliás, tem havido muitos grupos e movimentos nesse sentido e eu vejo com bons olhos, que editam livros bons, etc, etc. Mas, se as pessoas se preocupassem com isso, eles iam ver que essa é a verdadeira cultura, né? A verdadeira cultura. Padre Henrique, eu só peço agora a sua bênção e uma oração para terminar, para todos os membros da família Regina Filha, que é bem grande. Graças a Deus. Olha, primeiro eu queria agradecer e só terminar falando uma última palavrinha sobre o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Algumas pessoas, talvez por ignorância ou por maldade ou por desprezo, têm o costume de falar que São Pio de Pietrelcina é um santo medieval, não é? Porque o seu modo, o seu estilo, etc, etc. Olha, eu cheguei a uma conclusão um pouquinho diferente. São Pio é o mais moderno dos santos da atualidade, porque ele foi um homem que bateu de frente com todos os erros, não é? Da modernidade, não é? Sim, sim. Um tempo marcado pela falta de fé, ele foi um homem de muita fé. Por um tempo marcado por um racionalismo ateísta, ele foi um homem marcado por milagres, por uma vida sobrenatural, não é? Então ele de fato é moderno e muito moderno, muito atual, porque ele utilizou as armas próprias da igreja, que é a força sobrenatural. E Deus acumulou nele uma quantidade de carismas e de dons. Eu gosto muito de uma frase do padre Paulo Ricardo, que diz assim: parece até que Deus exagerou no Padre Pio, né? Mas é porque precisava, para os dias de hoje precisava. Né? São santos que impressionam, não é? E também me impressionou muito também o próprio Beato Carlo Acutis, não é? Porque, poxa, ele morreu com 17 anos, no tempo que eu também era jovem, não é? Não, já era mais velho, mas já havia computador, já havia um mundo muito parecido com o de hoje, não é? E como Deus também promove santos jovens, não é? Todo mundo é criança. São Luís Gonzaga, não é? No século XVI, não é? No meio de toda uma nova cultura, etc, etc, fala um jovem puro, não é? No século XIX, em que queria se reinar o marxismo, São Domingos Sávio, não é? No mundo de hoje, século XXI, onde os jovens se perdem na internet, um jovem se santifica usando a internet, não é? Fazendo uma pesquisa dos lugares santos, não é? E vivendo como santo, né? Menino que procurou comunhão diária, não é? Então, são essas coisas que nos fazem perceber a grandeza da igreja. Por isso, eu gostaria de fazer uma pequena oração, que é uma jaculatória, convidando a todos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Pela imposição das minhas mãos sacerdotais, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe da Igreja, de São Pio de Pietrelcina, de São Francisco de Assis, de Santa Clara de Assis, do Beato Carlo Acutis e de todos os anjos e santos de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Uma boa noite a todos. Muito obrigado, seu Odair, e até breve, se Deus quiser. Até breve, se Deus quiser. Salve Maria, então, Padre José Salve Henrique. Maria. Fiquem todos com Deus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.